meu povo! Salve, salve! Pod Action Brasil no ar, mais um episódio. Depois de semana passada, naquela live que o Vini fez umas perguntas tão capciosas para mim. Ele me fez um exposed dos meus treinamentos e do meu sono, mas tudo bem. Como a gente já se conhece há muito tempo, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Eu sou o Diego Ávila e aqui comigo esse cara aí que, se você for fazer uma live com ele, cuidado, hein? Ele vai fazer umas perguntas ali, ó, para te pegar. E aí, Vinão? Fala, e aí, Diegão, maravilha, vamos aí para mais um episódio, vamos para mais um encontro, mais uma vez aqui para trazer informação, trazer muito conteúdo. Você que nos acompanha aí, pode ser pelo canal do YouTube, se já é inscrito no canal, maravilha, se não é inscrito, por favor, inscreva-se. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, @PodActionBrasil, ou nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @PodActionBrasil. É isso, Diegão? É isso mesmo, Vinão. Vini, a gente até comentou semana passada, mas outras oportunidades também, que às vezes as pessoas ficam assim, o que eu vou fazer para fazer uma prática esportiva? Ah, eu não sou muito da academia. Ah, eu acho o CrossFit muito intenso. Ah, dói para correr. Mil oportunidades, não é? E aí hoje é mais ou menos aquele episódio, os seus problemas acabaram, né? Pois é, tivemos falando sobre isso na live, das possibilidades que o esporte nos oferece, as inúmeras ferramentas, as inúmeras maneiras da gente estar ativo, estar praticando. Hoje a gente vai falar sobre treinamento de força, algo que é extremamente importante. A gente já falou sobre treino de força aqui, né, Diegão? Já falamos sobre CrossFit, já falamos sobre treino de força para a terceira idade. Hoje a gente vai trazer mais uma ferramenta, mais uma maneira, mais uma forma, mais um segmento aí para fazer esse trabalho de força. E aí é contigo agora. É verdade. Hoje a gente vai falar sobre treinamento funcional, que eu também já tive a oportunidade de praticar, enfim, de estar sofrido, por sinal. A primeira aula foi sofrida. Uma modalidade que se consolidou e é hoje bem popular, né, para treinamento de força. Curiosidade, quando eu fiz meu primeiro treinamento de funcional, Vini, foi num parque. Cara, folhas, pular folhas, subir em banco, correr, mil outras coisas assim, sem aparelhos. Assim, Pular pensa, folhas? folhas, tinha um amontoado de folhas ali, o cara fez Ah, tá. aquele negócio assim, Fez ó. um cone com folhas. É mais ou menos isso, assim. Pensa num ser humano que passou mal nesse primeiro treino. Assim, que é isso, gente? Não é normal esse tipo de coisa. Mas Um é grande abraço para o nosso querido amigo Daniel Gol, que fez é o esse gol treino. que fez eu passar essa vergonha no Parcão de Porto Alegre. E muitos anos atrás. E é isso, a gente vai falar sobre treinamento funcional. Um cara que é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem especialização em biomecânica, treinamento funcional, né? Curso de treinador de corrida, ó, Vini, brilhou. De força, potência aplicada no esporte. Ah, 2 semanas atrás ele quebrou a barreira dos 21 km na corrida, né? E tá vindo aí uma maratona, espera-se, né? Vamos conversar aí com o Paulo, mais conhecido como Paulinho. E aí, Paulinho, bem-vindo. Fala, galera, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde para vocês aí. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, dividindo essa tela aqui com essas duas pessoas magníficas. E vamos aí bater um papo sobre esse treinamento funcional, o que ele pode nos Vamos lá, trazer, Paulo. principalmente para a corrida e a maratona, não sei ainda, né? O cara já começou o Pod botando assim a pressão, Vai né, dar me Paulinho? colocou essa pressão aí que, Que né? isso? É que aí fica gravado, né, Paulo? Aí a gente pode um dia a gente voltar esse episódio se é o Paulinho. Te lembra aqui, né? Não, e assim a Paulinho, ele só edita quando é Conveniente? favorável a ele. Quando é assim, ele Ah, fazendo, ele não edita. com certeza ele vai deixar. Tá bom. Exato. Bem possível. Vamos lá, Paulinho. Explica para nós o que é o treinamento funcional, quais são as bases desse treinamento aí e se foi muita loucura eu ter ficado pulando um cone de folhas. E aí, pessoal? Então, vamos lá. Olha, o treinamento funcional não é somente circuito, como você nos disse aí o que você fez, pular folha, banco. Então, ele não é somente isso, tá? O circuito, geralmente assim, a gente tem uma visão seguinte. Se a gente vê uns cones na praça, corda naval, barreira, aquilo ali é treinamento funcional. Já veio na nossa cabeça?
É aula de treinamento funcional. Não deixa de ser uma aula de treinamento funcional, tá? Mas o circuito é uma metodologia, uma estratégia da nossa metodologia de treinamento. O circuito pode ser feito em musculação, o próprio CrossFit, tá? Então, vários tipos de treinamentos existem no circuito. Ele é uma estratégia que a gente utiliza. Vou utilizar sempre? Não. Né? Depende do que eu vou passar para o meu aluno, do que eu quero para o meu aluno. Então, o treinamento funcional, gente, ele é um treinamento em que ele respeita os objetivos das suas articulações. Tá? Ele nos serve para aproveitar o máximo de cada articulação que nós temos, certo? E fazer todo esse treinamento que ele seja aproveitado no seu dia a dia. Que tudo que a gente faça seja transferido para o seu dia a dia, para uma melhor qualidade de vida. Seja você corredor, seja você um jogador de futebol, seja você apenas uma pessoa que queira ser de sedentarismo, tá? Então, são trabalhadas capacidades físicas, habilidades que serão transportadas para o seu dia a dia, seja no esporte ou seja na sua vida, aí, no seu dia a dia, no cotidiano. Então, isso... Não, pode dizer, desculpa aí. Eu ia finalizar só que isso é como nós trabalhamos aqui na Movimentos, o treinamento funcional, nossa metodologia de treinamento funcional. Não, e a questão da transferência é algo fundamental, né, Paulinho? Porque tu vai pegar, por exemplo, daqui a pouco, que pessoas que vão para treinar que são específicos para o dia a dia mesmo, como tu falou, daqui a pouco carregar as compras, né, subir e descer a escada, fazer movimentos mais básicos, e tem pessoas que aí tu vai utilizar para desenvolver as habilidades para o esporte, né? Fortalecer dentro já do movimento específico do esporte. Então, o jogador de futebol daqui a pouco vai estar treinando ali, fazendo movimentos laterais, movimentos frente-trás, movimentos parecidos com o do futebol. Quem é da corrida fazendo muita pliometria, fazendo saltos, fazendo também um movimento específico de coordenação para corrida, né? A própria escadinha, que é bastante conhecida. Então, essa parte da transferência, ela passa a ser um fator crucial, né, para quem quer desenvolver no esporte, né? Com certeza. O que nós trabalhamos é melhorar também essa coordenação motora, como você disse, para o esporte. Como o nosso principal esporte aqui dentro do podcast é a corrida, nós trabalhamos muito a biomecânica da corrida dentro do treinamento funcional, mas é o seguinte, eu tenho uma maneira de correr, o Vini tem outra, o Diego tem outra. Nós vamos ensinar a biomecânica para o aluno para ele adaptar a melhor forma que ele consegue correr. Não quer dizer que tem um jeito certo de correr. Às vezes as pessoas confundem. Não tem um jeito certo. O seu jeito é mais certo que o meu. Não. Nós temos a biomecânica do movimento, mas que ela vai adaptar e potencializar o jeito que você já corre. Deixa eu aproveitar essa parte da questão da coordenação que tu falou, Paulinho, porque esse é um ponto crucial aí para o dia a dia. Cada vez mais a gente vê as pessoas chegando, não sei se essa é uma realidade também para ti aí, mas chegando no treinamento sem ter tanta base já do movimento, né? Assim, a gente vê que às vezes um movimento que aparentemente nós entendíamos como algo simples já passa a ser um processo que precisa ser com mais calma, a pessoa precisa ter esse ponto da percepção corporal, e eu acho que o treinamento funcional tem esse ponto como um ponto crucial, assim, né, na questão da percepção corporal. Sim, a questão como você falou, o que mais as pessoas que chegam aqui, os novos alunos, vamos dizer assim, chegam com pouco conhecimento corporal, essa consciência corporal que ele precisa ter, tá? Então, como a gente trabalha com mais peso do corpo e pesos livres, como barra, kettlebells, anilhas, wall balls, bolas, então, isso, digamos assim, o aluno tem que ter mais conhecimento, mais consciência do movimento do que se fossem máquinas. Tá? Então, você trabalhando com o seu próprio peso, com esses pesos externos ou não, te dá mais consciência corporal para você ter uma melhor, ou pode ser uma melhor corrida, um jogo de futebol que você pratica, que você vai ter uma potência maior para você realizar esse
esse chute ou esse tiro dentro do campo. Então, essa consciência corporal é muito importante para nós no dia a dia e muito para o esporte. A gente chama também a gente diz que a consciência corporal nos traz o que também? Economia de energia. Quanto mais você sabe, você tem conhecimento do seu corpo, dos seus movimentos, do que você precisa fazer e que horas você precisa fazer, te traz mais essa, digamos, essa redução, essa energia sua. Você tem muito mais energia quando você tem esse conhecimento. E existe um padrão para o funcional de movimentos que são fundamentais, que sejam a base, de repente, do funcional? Olha, a gente trabalha muito com padrões de movimento, né? Então, existe o padrão dentro do exercício. Como aquele exercício deve ser feito, tem um padrão dentro daquele exercício, tá? Mas nós temos também exercícios que chamamos de exercícios corretivos. O que são isso? Quando nós fazemos a avaliação do movimento, nós percebemos ali, analisamos dentro do vídeo, quais são quais articulações temos que corrigir. Então, às vezes eu faço um afundo com o pé totalmente para frente, mas você faz o afundo com o pé inclinado à esquerda, tá? Então, assim, nós vamos fazer esse tipo de exercícios corretivos para melhorar essa sua articulação do tornozelo, mas às vezes você se adapta dessa maneira. Então, o exercício tem os padrões de movimento, sim, mas também pode se tornar adaptativo. Eu posso ter uma dor, você pode não ter. Então, tudo isso é trabalhado dentro desses padrões, mas que, às vezes, a pessoa consegue fazer o melhor exercício sem lesões, que é o mais importante, daquela maneira, e que você vai corrigindo aos poucos. O funcional, ele mais, além de um trabalho de força, ele também faz um trabalho de mobilidade, né? Sim, muita mobilidade. É o que a gente põe também dentro desses exercícios corretivos. Porque se eu analiso para um aluno, vamos supor que você é meu aluno, e nós analisamos que você tem uma falta de mobilidade no tornozelo. Tá? Então, você vai fazer exercícios de mobilidade de tornozelo. Estabilidade torácica, mobilidade de quadril, estabilidade de joelho. Então, essas são as articulações mais comuns da gente perceber que tem alguma... não posso falar que é uma falha, tá? Não é isso. Cada um tem seu corpo, né? E também, cada corpo já vem da vivência da pessoa. Então, você já tem uma maneira de andar, entendeu? De saltar. Então, nós temos que adaptar tudo isso aí também. Não vamos criar um robô, não é isso? É assim, assim. Não, como eu falei no começo, tudo é adaptativo também. Então, você vai melhorando. Deixa eu te perguntar, Paulinho, a gente estava no começo ali, o Dieguinho dando o exemplo de um treinamento no parque, né? E a gente vê a possibilidade, muitas vezes, desses treinos sendo utilizado mais com peso corporal, trabalhando bastante a questão do deslocamento, podendo ter a possibilidade de treinar em lugares diferentes, né? E às vezes até usar, sei lá, o banco da praça, ou se vai fazer em casa. Que tu diz assim em relação ao espaço, né? Como é que poderia, qual que é o espaço, dependendo, que a gente tem que ter mais cuidado ou evitar, porque tu tem aí o teu espaço de treinamento, né, na academia. Não sei se tu chega a fazer algum momento também algum treino na rua. Como é que tu utiliza assim essa questão do espaço e como é que as pessoas podem fazer, quem está fazendo treino em casa, como é que pode também utilizar o espaço? Sim. Então, o que, digamos assim, uma das coisas que mais me fez eu partir da musculação para o treinamento funcional é essa adaptação, tá? Nós podemos fazer um treino em qualquer lugar. Praia, terra, grama, cimento, tá? Em qualquer lugar. Então, às vezes a gente sai do estúdio, nós vamos para o Porto, que é um ponto turístico da cidade, que também nos dá o treinamento funcional nos dá esse leque, nos dá essa liberdade de treinar onde a gente puder e onde a gente quiser. Numa sala 3x3 eu consigo treinar, tá? Então,
uma das coisas que me fez partir para o treinamento funcional foi isso. Por quê? Eu percebia meus alunos, tá, gente? Que as pessoas procuravam uma outra coisa além da musculação, além do treinamento que elas estavam fazendo. E aí a gente resolveu partir para esse lado. Por exemplo, nosso estúdio é pequeno. Nosso estúdio não é tão grande, mas a gente tem uma área externa maior que a área interna. Então a gente utiliza a área externa. Às vezes as pessoas estão cansadas de fazer dentro de 4 cantos, né? Às vezes tem, ao ar livre a pessoa se sente melhor para fazer, tem uma energia melhor, você escuta os pássaros, você escuta. Então tem pessoas que preferem fazer fora do estúdio. Então, toda a turma que eu tenho aqui, manhã, tarde, noite, a gente tem pelo menos 2 aulas fora da academia. Não é nem aqui na parte de fora da academia, não. Fora da academia mesmo. A não ser as pessoas que não gostam. Tem pessoas que não gostam. Tá? Então, mas a gente sempre tem 2 vezes por semana, dentro do planejamento mensal, que a gente planeja aqui, que é eu e o professor Rinaldo, né? A gente põe sempre 2 vezes na semana fora da academia. 2 vezes por mês, desculpa. A partir daquele treinamento. Monta uma turma das 6 às 7, vai para o Porto. Mas cada um faz o exercício que tinha que fazer mesmo. A gente só leva alguns pesos, ou às vezes a gente não leva nenhum peso. E a gente utiliza qualquer espaço. Isso eu acho uma das coisas muito legais do funcional, assim, é essa possibilidade do dinamismo, né? E o Vini, a gente já conversou algumas vezes com outros profissionais de diferentes trabalhos de forças, assim, e algumas vezes a gente também trocando ideia aqui no podcast, sobre opções da pessoa poder fazer uma prática esportiva, né? E o funcional foge, talvez um pouco mais tradicional, porque as pessoas pensam no ambiente fechado e te propõe a diferentes lugares, diferentes formas de fazer para tornar mais dinâmico, porque a prática esportiva tem que ter isso também, né? Ele tem que ter uma coisa que te ajude a te motivar, a sair de casa, que seja exija de ti, mas também que seja leve, né? Que eu tenha te dê ânimo e vontade de fazer aquilo ali. Sim, isso mesmo. Ó, porque assim, não sei se eu te cortei, o Diego. Não. O que eu penso também, nós vamos pensar, digamos, na vida de uma pessoa que trabalha 8 horas por dia. A pessoa, às vezes, trabalha dentro de um escritório. Ele vai chegar na academia, numa academia completamente fechada, talvez ele não queira ir. Entendeu? Então, você num ambiente aberto, mais descontraído, talvez a pessoa tenha mais vontade de participar de um treinamento desse. Tá? Então, eu atendo crianças aqui também. As crianças, muitas das vezes, elas estão na escola o dia inteiro dentro da sala. Se eu colocar elas dentro do estúdio, elas vão montar em cima de mim, não vão querer fazer. Né? Elas vão correr porque elas querem correr. A criança vai querer correr. Ela vai chegar aqui, ela vai querer correr. Então, a gente usa muito com criança a área externa. Eu vou até te perguntar, eu tenho uma pergunta sobre crianças para ti, mas tem um outro fator que eu colocar sobre funcional, é que também tem a questão da comunidade, né? Porque, diferente de uma academia, que é algo que pode ser realizado de forma coletiva, interagindo entre as pessoas, né? Sim. A gente pode trabalhar tanto individualmente quanto grupos. É como eu falei, tem pessoas que gostam individualmente. Tem pessoas que já adoram o grupo. Tem pessoas que vêm porque elas gostam do grupo. Né? Ela não quer fazer sozinha musculação, ou ela não quer fazer sozinha uma natação. Tá? Às vezes, a amiga chama outra amiga, né? Já tem 5 amigas no mesmo horário. Então, isso te dá mais prazer também para você fazer o exercício. Tudo isso, dentro do que eu acredito, nos traz um maior benefício dentro do treinamento. Não, aqui, sabe que eu passei por essa transição também lá na minha carreira de professor, que era de professor de academia, e a academia foi também aos poucos migrando para um espaço um pouco mais de treinamento funcional, mais com peso livre e tal. E inclusive depois ele fechou a academia e abriu um estúdio só de treinamento funcional. E a gente percebe que muitas vezes as pessoas buscavam justamente por essa questão da dinâmica, né? Do treino ser também um pouco diferente, não ficava tão preso numa questão na musculação. A gente tinha a planilha ali do treinamento de força que repetia e é ótimo, eu acho que é super válido e tem um resultado fundamental, mas esse tipo de treinamento de força
um pouco diferente, que vai variando também os estímulos, fazia com que as pessoas se estimulassem mais e acabassem até permanecendo também um pouquinho mais, né, na consistência dos treinos, né. Outro ponto, Paulinho, que eu queria falar contigo em relação ao treinamento foi que agora o Diegão até comentou da questão do grupo. Uma coisa que eu acho que é interessante também é que normalmente, não sei como é que trabalha aí, mas normalmente os grupos eles não são também tão grandes e faz com que o professor consiga ter o controle também, né, do movimento de todo mundo, de como é que tá as aulas. Então, não é aquela coisa também de estar com 50, 100 pessoas e tu tá ali fazendo um movimento e cada um fazendo a sua. Normalmente o espaço ali limita um número de pessoas, tu consegue fazer ou por circuito ou de diferentes formas, mas acompanhando bem o movimento de cada um, né? Ah, sim. Por exemplo, aqui na Movimentos, a gente trabalha com no máximo 5 pessoas por horário. Tá? Exato, nós fazíamos Com isso 2 também lá. professores. Né? Por quê? Por conta disso que você falou. Nós precisamos ter uma atenção total no que o aluno está fazendo. Porque a gente percebeu o seguinte: depois da pandemia, a pandemia foi um divisor de águas na vida de muitas pessoas. As pessoas ficaram muito doentes, dores. Então, chega muito para a gente pessoas, digamos, sedentárias com dores na lombar, joelho. Lombar e joelho são os campeões aqui. Tá? Então, assim, como que eu vou colocar essa pessoa num grupo de 10 se eu não vou conseguir realizar uma aula com qualidade? Tanto para ela, nem para os outros, na minha perspectiva, tá? Então, nós reduzimos esses alunos, você consegue dar uma atenção e um treinamento melhor para esse aluno e aí ter uma qualidade de vida melhor. As pessoas têm que buscar, a maioria busca, o exercício para a qualidade de vida primeiro. Depois, a gente parte para outros aspectos que a pessoa necessita e que a pessoa tem um objetivo. Tá? Então, o grupo reduzido, para a gente, é muito bom. Nós conseguimos dar um melhor feedback para a pessoa, os resultados aparecem melhor. Tá? Não que um professor que pegue 10 alunos esteja errado, não é isso. Nós preferimos aqui trabalhar com menos pessoas para ter esse controle melhor do que está acontecendo dentro da academia. Ô, Paulinho, voltando a. Não sei se o Vini depois tem outras perguntas sobre isso, mas só para mim não pegar o gancho ali do que falou sobre crianças. Eu sei que a Movimentos, que é a empresa que tu tem, ela trabalha com crianças. Então, 2 perguntas em uma. Primeiro, a partir de que idade a pessoa pode começar a praticar? E também como é o funcional para crianças? E até que idade a pessoa pode fazer o funcional? Essa pergunta é interessante. Nós trabalhamos aqui a partir de 3 anos. A partir de 3 anos de idade, a criança já está participando do Molde Funcional Kids. Agora, até que idade pode fazer? Não tem. 70, 80, 90, todas as idades, o treinamento funcional é adaptativo, né? Então, eu ia dizer isso, ele é algo que ele se adapta muito fácil a todas as idades, a todas as faixas etárias. Então, cada faixa etária, ou cada aluno tem uma especificidade. Então, a gente consegue, com treinamento funcional, dar um treinamento específico para o que cada pessoa precisa. A aula para crianças funciona de uma seguinte maneira. Essas turmas menores, a gente trabalha muito com a ludicidade. Então, são brincadeiras, exercícios através de brincadeiras. É uma aula bem lúdica, em que elas nem percebem que elas estão fazendo exercícios. Trabalhando coordenação motora, equilíbrio, velocidade, agilidade, integração, interação com o outro. Então, tudo isso a gente trabalha dentro da ludicidade, dentro da brincadeira. Tá? Uma brincadeira que é acompanhada, uma brincadeira que tem regras, que elas vão fazer o que elas precisam dentro daquela brincadeira, mas não tem assim, você vai fazer isso aqui para o seu equilíbrio ficar melhor, para você ter um equilíbrio melhor. Não, se eu falar isso para uma criança de 3 anos, ela não vai nem me ouvir. Então, são brincadeiras cantadas, entra no mundo imaginário. Aí, as minhas turmas de 12 a 14, 15 anos, a gente já entra numa outra perspectiva, né? A gente já tem a brincadeira também, claro, mas a gente inclui um pouquinho de técnica nas coisas,
para eles já irem tendo esse entendimento. A gente faz caminhada. Ontem, por exemplo, nós fomos com uma turma para a Ladeira do Porto, fazer exercício lá embaixo. Depois eles tiveram que subir, foi uma reclamação total, mas eles adoram, tá? É muito importante. Não sei se eu tenho esse tempo, só queria explanar um pouquinho o porquê dessa ideia do Funcional Kids. Vai Bem lá. sucintamente. Essa ideia foi minha e da minha esposa, né, que ela também é proprietária aqui da academia, porque nós temos 3 filhos, né? E a gente pensava assim, o que nós vamos fazer com essas crianças? Onde que a gente vai levar eles? Eles estavam cansados de ir somente brincar no playground, sabe? Não tinha uma fundamentação. Como nós dois somos professores de educação física, nós pensamos, por que a gente não faz um estúdio para criança? Né? E aí daí surgiu, foi amadurecendo a ideia, a gente foi botando tudo no papel, como que poderia ser, e aí agora a gente está conseguindo botar em prática aí todo esse nosso sonho, que começou 3 dias antes da pandemia. Tá? Nós abrimos um estúdio 3 dias antes da pandemia. E aí ficou fechado um tempão. A Movimente-se abriu antes da pandemia, isso? 3 Ou a dias Card antes. Kids? Não, a Movimente-se. Em outro local, né? Sim. Aí foi aquela coisa, vão ser só 15 dias parado, ninguém sabia, né, o que ia acontecer, e aí foram todos esses anos aí, mas que conseguimos ressurgir aí depois de muita luta, muito tempo. Que massa. Paulinho, uma coisa também que dessa questão da adaptação, assim, do tipo de treino para a idade e tal, também essa adaptação dentro da rotina da pessoa, a nível de tempo, é super interessante, né? Porque daqui a pouco a pessoa tem meia hora, tem 25 minutos, 40 minutos, então é um treino que tu tem condições totais aí de fazer um treino super intenso. Eu até fiz agora essa semana o vídeo pelo canal do YouTube lá da Action Treino em Casa, que deu 35 minutos, já com tempo de aquecimento, com tempo da fala explicando, ou seja, o treino mesmo é 20 minutos. Uhum. Fiquei aí 3 dias sem poder mexer as pernas, porque o treino acaba sendo mais intenso. Então, tu tem Sim. condições de adaptar total também essa parte do tempo, né? Com certeza. A nossa vida é muito corrida, né? As pessoas têm uma vida muito corrida. Então, às vezes, a pessoa chega, uma aula que deveria começar às 6, ela chega às 6h30. Mas nós adaptamos a aula e ela consegue fazer o treinamento todo. Então, essa adaptação é muito importante. Para que eu falo para os alunos, estou atrasado, 20, 30 minutos, venha, treine pelo menos 20 minutos, 15, como você falou. O importante é treinar, o importante é cuidar da saúde, não importa o tempo. Que na medida que tu vai fazendo isso de forma consistente, né, de uma forma regular, o resultado Sim. vai aparecendo, vai se somando, né? Não é um treino de 1 hora, não adianta fazer o treino 1 hora e depois ficar mais uma semana sem fazer o treino. Não. Então você tem que ter essa constância dentro do treinamento, né? Essa constância que vai te levar aos resultados que você quer, aos objetivos que você queira alcançar. Tem que ter uma constância. E quantas vezes na semana tu normalmente Vai perguntar isso. sugere? Olha, para as pessoas que são totalmente sedentárias, a gente sugere 2 vezes na semana, tá? Ela vai ter um descanso aí de 5 dias dentro da semana, que é um descanso muito bom, e que ela vai conseguir, aos poucos, trabalhar essa qualidade de vida dela para a gente conseguir alavancar. Aí, a partir daquelas pessoas que já têm uma estrutura física, já têm digamos, uma rotina de treinamento, seja aqui, seja na musculação, são de 3 a 5 dias. Tá? Geralmente a gente passa 2 vezes na semana para pessoas que são sedentárias. Ou para pessoas que precisam cuidar de lesões, depois que vem de um fisioterapeuta. Né? Então, são pessoas que fazem esses 2 dias na semana, que a gente precisa dar uma atenção maior para essa pessoa também. Então, a gente põe nesse plano de 2 vezes na semana para que ela tenha principalmente esse descanso aí, de 5 dias, dentro da semana. Eu só vou pedir desculpa um pouquinho pela minha voz, são resquícios da meia maratona, tá? Rouquidão. Eu falei tudo. nisso. Meio maratonista, hein? Não, calma. Eu jurei que era por causa da aula Kids. Não.
A aula aqui eu estou acostumado dentro de casa já. Então a voz Já nem está se emociona. acostumado. O funcional ele pode muito bem ser a alternativa de treino de força para quem pratica algum esporte. Né? A gente falou sobre corrida, mas aí, sei lá, natação, qualquer coisa assim. Ele é super também adaptável a isso, né? Porque às vezes há algumas particularidades dentro do esporte que exijam um tipo de treinamento um pouco mais específico, refinando, né, para a pessoa que vai lá e pratica. Só no beach tênis parece que não, Diegão. Beach tênis não. Agora beach tênis é febre aí também, Paulinho, aí em Corumbá. Febre. Muita gente pratica beach tênis. Muita gente. Aí Boa, também? boa, boa. Ah, tá uma febre pelo Brasil aí. Pelo Aqui Brasil. também, em Barcelona, aqui também tem bastante gente que joga. Pois quem faz beach tênis tem que praticar um treino de força também, né? Então, Sim, funcional, claro. brincadeiras à parte, mas é isso, né? Esse questionamento que você trouxe é muito importante. Porque o que a gente estuda e acredita hoje em dia? As pessoas precisam de trabalhos de força dinâmica. Um corredor, um atleta de beach tênis, um tenista, precisa de força de potência. Precisam de treinamento de pliometria. Né? Então, eles precisam dessa força dinâmica que é aplicada no treinamento funcional. As pessoas acreditam que somente a musculação vai me dar força. Não é isso. Tá? Se a gente colocar aí no próprio YouTube, centro de treinamento dos Estados Unidos, centro de treinamento no Canadá, os maiores centros de treinamento no Brasil, nós vemos o pessoal fazendo treinamento funcional. Treinos de saltos, como você fez lá no montante de folhas, treinos de pliometria. Então, assim, treinos de força dinâmica, que são, eu chamo de força dinâmica, são treinos de força dentro dos movimentos que você precisa. Dentro dos movimentos da natação, dentro dos movimentos do tênis, do beach tênis, da corrida, do futebol, do handball. Então, é uma força que você trabalha, são movimentos que você trabalha para essa transferência para o esporte. Por isso que a gente utiliza essa metodologia, para você ter esse maior rendimento dentro do esporte que você pratica. Precisamos desse trabalho. Claro. Ô, Vinão, tem mais alguma pergunta? Cara, eu acho que a gente está conseguindo cercar o nosso ouvinte de informações para não deixar espaço para desculpa para não fazer, né, Diegão? Tem inúmeras formas aí de fazer o treino de força, o treino funcional. Ele é uma delícia de ser feito. Eu, particularmente, é a forma que eu prefiro para fazer trabalho de força, por ser dinâmico, por ser específico, por ter a possibilidade de fazer treinos em vários espaços. Então, particularmente, eu gosto muito. E, Paulinho, obrigado aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo esclarecimento aí das dúvidas. E eu queria depois falar, o Diegão vai deixar também aí o teu arroba e o teu espaço, teu contato para o pessoal que tiver dúvida poder entrar em contato. E uma coisa que é muito interessante, Paulinho, é que tu consegue associar também o treino dentro dessa especificidade que o Dieguinho comentou de algum esporte, também com as cargas de treino conforme a planilha da pessoa, né? Então, por exemplo, amanhã eu sei que ela tem um treino intervalado, não vou dar pau hoje num treino específico de perna, porque amanhã ela vai ter um treino intervalado bem intenso, né? Sim, tanto é que nós temos aqui, né, vários alunos da Action que estão fazendo esse treinamento com a gente, então a gente pergunta como é que está a sua planilha. Aí, às vezes elas xingam o Vini, falam, olha, o Vini tá me deixando É doido. mesmo? Vini... Me conta mais sobre isso, vamos trocar a informação. Passa nomes, dê nomes. Nomes, queremos saber nomes. Não, eu não posso. Eu vou te passar uma lista dos alunos da Action que treinou aqui e você vê aí, ok? E aí? Então, aí a gente já faz essa adaptação aí dentro da semana, que a gente faz um planejamento eu faço durante o domingo o treinamento da semana da pessoa, e aí eu vou perguntando como é que está essa planilha, ou qualquer outra atividade que a pessoa faça,
para que também, por exemplo, se eu tenho 14 tiros de 400 amanhã, eu não vou treinar força e potência hoje, senão ou faço um ou faço outro, né? Eu dou aí uns 2 dias de descanso para a pessoa, porque aí eu faço uns 2 dias depois, tá? A gente sempre tem essa adaptação aí para a gente fazer. Depois eu te conto aí quem que é. Quem são os nomes, né? Depois. Muito bom, obrigado, Paulinho, aí pela participação conosco, por trocar essa ideia. Trouxe alguns pontos sobre que em breve a gente conversa melhor, se aprofundando em outros episódios, treinando para criança, né, Vini? E aí é bem importante também de falar, né? E acaba com a desculpa de que não tem que fazer de prática esportiva, tem sim, e tem muito, né, Vinão? Tem muito. Não tem desculpa. É só agora ouvir todos os pod actions que temos aí sobre treino de força e escolher qual que vai querer. Eu fico ainda com o meu voto pro treinamento funcional. Você que nos acompanha, que está aqui no YouTube e não ainda assinou o canal, aí não ativou o sininho, não perca tempo, coloque comentários se você faz treinamento funcional, se você faz treino na academia, qual o tipo de treino de força que você costuma fazer. E é isso, Diegão, acho que por hoje é só, né? Fechou. Semana que vem a gente está de volta, então. Valeu, meu povo. Até mais. Gente, obrigado.